Paulo é meu irmão duas vezes, viu? No físico e no espírito. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém, graças a Deus. Amém. Bom dia com o Senhor. Amém. Que Deus possa acrescentar a sua palavra mais uma vez em nossos corações. Estou aqui a um pedido do irmão Diógenes Dornelles. Ele tem me ligado, né? Conversamos algumas duas vezes. Mas ele disse, irmão, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo, né? Então, eu estou aqui não por mim mesmo, mas por Cristo. Porque a igreja, ela precisa se fortalecer na palavra de Deus. E não basta a igreja ser forte. A igreja precisa ser resistente. Uma igreja forte, ela será vencida e resistente. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém. Ele fugirá de vós. Então, temos que ter resistência. Vamos ter um pequeno culto. Porque eu acredito que se eu perguntar quem que quer ir no arrebatamento, eu acho que vocês não levantaram apenas uma mão, mas as duas, porque nós não queremos ficar aqui. Mas nós sabemos que existe a noiva e existe a igreja. Agora, eu preciso saber qual desses grupos eu estou enquadrado. Não basta eu dizer que eu sou a noiva. Eu preciso saber o que é a noiva e o que é a igreja. O que a igreja faz? O que a noiva tem que fazer? Se nós não entendermos essas coisas, ficaremos aqui. Amém? Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta em Mateus 16, 13. Amém, irmãos? Amém. Quem conhece a doutrina aqui? Quem conhece a doutrina? Amém. Amém? Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre falo para os irmãos lá de Jundiaí. A partir do momento que Satanás fazer com que você pense que você conhece a doutrina, nesse momento ele venceu você. Nesse momento ele te venceu. Porque Satanás ele é um formador de opiniões. Não podemos deixar que as opiniões dele se infiltrem em nossas mentes. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, aqui em Mateus 16, 13... Mateus 16, 13 está escrito: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bondoso Deus,
Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai. Agradeço a Ti por esse momento, ó Deus. Se nós olhássemos para nós mesmos, ó Deus, não estaríamos aqui hoje, ó Pai. Mas só o fato de estarmos presentes, ó Deus, é mais uma batalha vencida. Senhor. Pai Santo, nenhuma pessoa sai como entrou na igreja. Ou a pessoa lá sai pior, ou ela sai melhor, ó Pai. Que nós possamos sair melhores. Amém. Melhores filhos, melhores filhos, melhores pais, melhores mães. Estamos todos em um objetivo, Pai, de ser conforme a imagem de Teu Filho. Amém. Pedimos encarecidamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome esse culto em Suas mãos, ó Pai, e abençoe aqueles que ouvirão futuramente, que possam ser beneficiados, ó Pai. Amém. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Aqui em Mateus 16, vocês observam que Jesus conversando com os discípulos, Jesus diz, quem dizem, né? Chegando às partes de Cesareia de Filipe, ele interrogou os discípulos. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Uns, João Batista, eles não sabiam quem ele era. Eles não sabiam quem ele era. E hoje, muitos não sabem quem ele é. Eles não sabem quem Jesus é. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros dizem que você é o próprio Pai. Esse pequeno assunto que a gente vai tratar aqui é sobre a igreja e a noiva. A palavra, até por causa de certos segmentos, mesmo crendo que o William Branham é um profeta de Deus, quando a pessoa diz que Jesus é seu próprio Pai, ela ainda não é igreja. Ela ainda não é igreja. Unicista não é igreja. Trinitário não é igreja. Vocês observam a conversa que Jesus estava tendo com a sua igreja. Jesus precisava saber o nível do entendimento da igreja. Às vezes você pergunta para a pessoa, você conhece qual que é a doutrina na sua igreja? A nossa doutrina é que Jesus não é seu próprio Pai. Essa não é a doutrina. A nossa doutrina é que Jesus é o Filho de Deus. Essa ainda não é a doutrina. Essa é a revelação. Essa é a revelação que foi dada a Pedro, que foi dada à igreja. E disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta só é feita para a igreja. Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Essa é a igreja. Essa é a igreja. A igreja sabe sua procedência. Por que que Pedro sabia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo? Aquilo não veio dele. Jamais podia partir de Pedro esse entendimento. Vocês observam que quando a palavra saiu de Deus, o Logos, a palavra que saiu de Deus, nós falamos a palavra, mas aquela palavra que saiu de Deus foi todo o alfabeto de Deus. E Deus habita em seu alfabeto. Então, quando Pedro teve o entendimento de quem era o Filho de Deus, é porque Pedro tinha uma representação. Pedro estava lá um dia. Ele estava em Deus um dia, ele tinha representação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente os que têm representação irão entender essas coisas. Demais pessoas vão ser apenas repetitivos. E a palavra, exatamente. E nós sabemos que a palavra de Deus, o verdadeiro pregador é Deus. Não é o homem o pregador, é Deus mesmo. É por isso que quando você abre a sua Bíblia, ali está escrito, e havendo Deus, antigamente, falado, isso é pregado. Pregado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas.
a nós pregou nesses últimos dias pelo Filho. Paulo estava dizendo, tudo já acabou. Tudo que Deus pregou através do Filho. Porque Paulo diz, tudo que Deus fez, ele fez através do Filho. Ele pregou nesses últimos dias através do Filho. A igreja eleita de Deus, ela tem que entender essas coisas. A igreja eleita, ela tem que entender isso. Continuando um pouquinho aqui em Mateus, quando Pedro teve essa revelação da palavra, e Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas. Porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, se Pedro não tivesse representação, jamais o Pai ia chegar e trazer aquela palavra para ele. Vocês lembram quando eu comecei falando para vocês que tudo que Satanás precisa fazer, colocar, infiltrar na cabeça dos chamados eleitos, é que eles conhecem a doutrina. Se ele conseguir infiltrar isso daí na sua cabeça, você perdeu a batalha. Porque quando o homem fala, eu conheço, ele está dizendo, eu não preciso mais aprender. Eu não preciso mais de Deus. Vocês observam que foi justamente isso que Satanás estava fazendo com Pedro. Quando Pedro teve a revelação, a igreja tem a revelação. Eu estou falando da igreja, o assunto é a igreja e a noiva. Eu estou falando para vocês daquela que vai ficar. Aquela que vai ficar. Aí você conversa com a pessoa fala assim, a igreja não tem a revelação, mas a noiva tem. Mas que tipo de revelação você está dizendo que a igreja não tem? Ambas têm a revelação da palavra. Ambas têm a revelação. O que é a palavra? O que é a fé? Fé é uma revelação. E a revelação é o alicerce da palavra. A igreja está alicerçada nessa palavra. Então, se eu falar que a igreja não tem a revelação, eu estou dizendo que a igreja é uma denominação. O que faz com que a igreja não se torne uma denominação é justamente a revelação da palavra. A única diferença. Essas palavras de Jesus, falando para Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então, vocês observam que você pode ser tentado de um lado, você pode ser tentado de outro. Mas só que essas portas, elas não podem prevalecer por causa que você tem fé. Você tem revelação da palavra. Vocês observam que Pedro, quando ele teve a revelação, Pedro conhecia a doutrina? Pedro não conhecia a doutrina ainda. Porque se eu falar para vocês que Pedro conhecia a doutrina, eu estou entrando em contradição com tudo que vocês aprenderam, com tudo que os apóstolos ensinaram. Porque primeiro Deus vai revelar para você o que é a deidade. Quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus, de quem era o Filho de Deus, Deus estava falando para Pedro assim, agora você pode aprender de mim. Agora você está apto para aprender a doutrina, Pedro, porque agora você já sabe quem é o Filho. E por que Deus não revelou para Pedro quem era ele? Porque Deus não age assim. O pai dá testemunho do filho e o filho dá testemunho do pai. E como que o filho dá testemunho do pai? Quando Jesus dizia, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo. O pai que me enviou, que faz as obras através de mim, aí ele estava testemunhando que existia um ser maior do que ele.
Aquele ser que disse a Pedro quem ele era. E Satanás, ele é um formador de opiniões. Quando Pedro teve a revelação da palavra, Pedro disse, agora eu já sei. Satanás conseguiu infiltrar na cabeça de Pedro que ele já sabia. A ponto que Jesus começou a explicar o que ia acontecer com ele. Mas Pedro já tinha a revelação. Pedro falou assim, Senhor, isso não vai acontecer. Porque eu tenho a revelação. Satanás tinha pegado Pedro ali. Porque ele achou que tinha a doutrina. Ele tinha a revelação. A doutrina é depois. A doutrina ela tem que vir depois que Deus mostra para você quem é o filho. Aí Deus, agora você está apto para aprender de Deus. Ser ensinado por Deus, porque você já sabe a origem, como tudo começou. Aonde está o alicerce da palavra? Aonde está o alicerce? Então Pedro achou que ele podia chegar para Jesus e falar o que ia acontecer. Depois que os apóstolos tiveram a revelação, depois que Pedro, a igreja teve a revelação da palavra, aí que pode ser ensinado o que era a Santa Ceia. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus e nunca tomaram da Santa Ceia. Porque senão Jesus não precisava instruí-los como seria. Não tomaram antes. Por que não tomaram antes? Porque primeiro é fé, primeiro é revelação. Primeiro você tem que entender a deidade, para depois você entender tem que saber de quem você está aprendendo. Pedro sabia de quem ele estava aprendendo. Só que Satanás pegou ele ali. Satanás, ele pega justamente a igreja nisso, porque a igreja não precisa de nada. Ela acha que já sabe. Ela acha que já sabe. Estamos falando da igreja e da noiva. A igreja tem a revelação? Sim. A noiva tem a revelação? Sim. Então, se Deus levar a noiva e deixar a igreja, Deus está sendo injusto, porque ambas têm a revelação, o irmão Brana disse. Se ambas têm a revelação, o que faz que uma vai no arrebatamento e a outra não? Uma vai e a outra fica. O que é fé? Fé é uma revelação. A fé é um alicerce. Sobre esse alicerce, edificarei a minha igreja. Então, ambas estavam alicerçadas. Ambas estavam na fé. E qual que é a diferença da noiva e da igreja? A noiva constrói em cima do alicerce. E quando a noiva começa a construir, ela começa a fazer morrer a si mesma. E a igreja está contente com o que ela tem. A igreja está contente. Agora vocês observam o nível de conhecimento que a igreja tem. O irmão Brana diz que a igreja adora a Deus em alto nível. Não estou falando da noiva, estou falando do que vai ficar. Ela está acima dos demais. E existe uma que se sobressai. Porque ela é melhor? Não, porque ela consegue fazer morrer a si mesma. Ela consegue construir. Morre algo aqui, morre outra coisa ali. Mas a igreja, ela continua daquele jeito. Eu já sei. É isso que Satanás tentou fazer com Pedro. Pedro, você já sabe, Pedro. Satanás não podia falar para Pedro que Jesus não era o Filho de Deus, porque aquilo foi revelado a ele. Então Satanás tinha que mostrar para ele que ele já sabia. William Branham disse, Satanás não podia falar para mim que Deus não existe, porque eu já tinha provado dele. Então ele vai tentar um outro meio, porque ele é um formador de opiniões. Cuidado com o tipo de opinião que você faz. Cuidado com o tipo de gente que você se associa. A igreja, ela aceita as opiniões de Satanás. Mas a noiva consegue construir. A noiva consegue ser como noivo. Jesus, o filho não pode fazer nada, e a noiva não pode fazer nada. Porque a noiva é como noivo. Observa isso. Traga isso para a tua vida. Eu preciso trazer isso para a minha vida. Se eu não estou sendo como Cristo, eu ainda não sou a igreja. Não sou a noiva. Eu sou a igreja, mas não a noiva. Observa o comportamento da igreja.
Observe o comportamento da igreja. O irmão Brana diz na mensagem, a igreja e sua condição. Ele disse, então, a primeira coisa que você sabe, quando você começou fazendo essas coisas, você deixou cair as barras. Você começou corrompendo. Então, veja, começou a ter pequenos carcarejos na igreja. Porque deixou cair alguma coisa. Você começou a ouvir um formador de opinião. Tem pessoas que têm uma opinião formada e querem passar aquela opinião para você. Porque eu sou a igreja. Começou a ter pequenos carcarejos, facções entre si. E alguém disse, você sabe, o pastor é assim e assim. Ou o diácono é assim e assim. E a primeira coisa que você sabe, você deu ouvidos a isso. Você deu ouvidos a um formador de opinião. Quando você consegue fazer morrer a si mesmo, você faz morrer o seu ouvido. Aquele ouvido natural já não funciona mais. Você viu a irmã? Está tudo aqui. É que eu não vou me aprofundar nisso. Porque estamos falando da igreja e da noiva. Se você não saber quem é você, como você vai no arrebatamento? Você viu a irmã? Você viu a roupa dela? Você viu a roupa dele? Se ela fosse o tipo de crente, ela não andaria assim. O irmão Brana disse, irmão, você deu ouvido para o diabo. Não dê ouvido para o diabo, irmão. Nós não estamos aqui para ver as falhas das pessoas. O meu maior adversário sou eu mesmo. Quando essas pessoas, esses formadores de opinião, chegou diante do irmão Brana para falar do traje de uma irmã, ele disse, ela está no bom espírito. É dessa forma que você tem que tratar os seus irmãos. É no pior momento da sua vida que você sabe quem está do seu lado. É no pior momento que você sabe aonde está o verdadeiro eleito ou não. E a primeira coisa que você sabe, você deu ouvidos a isso. Essa é a razão pela qual você tem tantos problemas. Essas coisas para nos limpar. Eu preciso disso. Essas coisas para nos limpar. E por que isso? Ele disse, porque você tem começado a escutar o diabo. Escutando um rosnado ao invés da dócil pomba. Precisamos da pomba. Se não houver a natureza do cordeiro em nós, a pomba alça voo. Então, essa é a igreja. Essa é a igreja. O irmão Brana disse que a única coisa que separa a igreja e da noiva é o azeite. Ele disse, ambas são santas. A palavra santo significa limpo e separado para o trabalho. É isso, né, irmãos? Na mensagem às 10 virgens, antes de entrar nessa mensagem aqui, eu tinha separado uma passagem aqui para os irmãos, é que eu separei agora esses assuntos. Falamos um pouco da igreja, agora como que a noiva age? O William Brana tem dito na mensagem o que são visões, ele disse. Agora, ele ficou fraco disso, falando de Jesus. Mas agora, quando Deus quis usar o seu dom, Cristo, ele tomou Cristo e disse, agora, espere, deixe esta casa e vá embora.
E saia por 4 dias. Acredito que era na casa de Lázaro que ele estava. E saia por 4 dias. E sai por 4 dias e volte. Eles vão enviar por ti, mas não vá, porque Lázaro irá morrer. Você observa que a diferença de escutar o que Deus tem para dizer. Agora, uma pergunta que não se cala, pelo menos para mim, por que Lázaro morreu? Vocês pararam já para analisar isso? Por que Lázaro morreu? Eram 3 irmãos, era Marta, Maria e Lázaro. Mas só que quem morreu foi Lázaro. A única explicação que eu tenho, uma coisa pessoal minha, para isso, é porque Lázaro era o único que estava pronto para morrer. Ele era o único que estava pronto para morrer por aquela família. Talvez Jesus não voltou nem por causa de Lázaro. Vocês observam que quem saiu ao encontro de Jesus foi Marta. Acho que foi Marta ou Maria, Marta que saiu ao encontro de Jesus. Talvez Jesus voltou por causa dela. Lázaro morreu por aquela pessoa porque ele estava pronto para morrer. E você observa que quando Jesus veio, Marta foi ao encontro dele dizendo, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Começou a contar a situação para Jesus. Vocês observam que é ela, o problema era ela. O problema não era Lázaro. Porque Lázaro morreu porque estava pronto. Uma estava dentro de casa. E aquela moça não estava pronto. Talvez Jesus voltou por causa dela. Talvez acontece algo na sua vida, você não sabe, mas é por causa de alguém que está do seu lado. Aí você sai e o que precisa ser transformado é você. Tua esposa, teu esposo. Temos que esperar em Deus. Eles irão chamar por você, mas você não vá, porque Lázaro irá morrer. E no 4º dia volte. Tu encontrarás uma pedra deitada sobre a sepultura, e eu receberei glória para mim mesmo. É isso que Deus quer de nós. Porque quem faz é Deus. Jesus estava esperando uma ordem de Deus. E eu receberei glória para mim mesmo. Eu quero que os faça tirar a pedra. E em seguida fale. E quando falar o nome de Lázaro, ele sairá. Agora, vocês observam o que é você se colocar à disposição de Deus. O que é um homem morto. Às vezes a pessoa tem aquela roupa, está doando aquela roupa. Ai, fulano gostava tanto daquela roupa, mas ele já morreu. Ele gostava tanto de jogar bola, mas ele já morreu. É dessa forma que você tem que estar. Ele gostava tanto de ir no shopping, participar de tais e tais coisas, mas ele já morreu. O cristão é assim. Satanás não acha o cristão. E Jesus, em obediência ao Pai, é assim que nós temos que estar. Não fez nada. Ele disse, até que o Pai lhe mostre primeiro em uma visão. Amém? Até que o Pai lhe mostre primeiro em uma visão. Essa é o tipo da noiva. A noiva, ela é como o noivo. Agora, voltando aqui para entender um pouco mais sobre esse assunto que eu estou tentando abranger para os irmãos aqui. Agora, a noiva é virgem? Sim. A igreja é uma virgem? Sim. João Brana disse essa mensagem às 10 virgens, disse, a mesma coisa com a virgem louca. A virgem louca e a virgem prudente. Ele disse, ambas eram pessoas santificadas. Você é santo, elas eram santas. O irmão Brana diz que a igreja, ela já entra limpa, já entra salva na tribulação. Ela já entra salva, então ela tem algo que os demais não tinham. Ela não era uma denominação, porque ela já entra salva. O que fez a igreja ser diferente foi a revelação.
Ela só não construiu. A igreja só não consegue fazer morrer a si mesma. Não é isso? Não sei se o seu irmão tem aqui. Você vê a pirâmide. Primeiro é fé, a ciência. A noiva consegue subir os degraus. E a igreja, ela fica na fé. Ela continua na revelação. Ela sabe que Jesus não é seu próprio pai. Tem pessoas aí que odeiam o irmão Oliveira. Tem pessoas que já ligaram para mim pedindo opinião sobre o irmão Oliveira. Eu falei o que ele achava e ele foi pedir opinião para outro mestre. Entende? E estão pregando o quê? Estão pregando a chamada revelação. Você ouve pregação dessas pessoas, eles estão pregando para você que Jesus não é seu próprio pai. O problema não é você saber que Jesus não é seu próprio pai. O problema é você saber como ele não é. De que forma ele não é. Essas coisas somente a noiva entende, porque a noiva é como noivo. Amém. A noiva tem representação. Então você pede opinião para a pessoa para tomar outros meios. Irmão, o irmão Livei falou o que sobre bateria? Eu falei para a pessoa. Falou sobre o que? Sobre tal coisa. Eu falei para a pessoa. Mas ela ouviu um formador de opinião. Então não adianta, vamos pregar a mesma coisa. Mas aí vai entrar a aceitação. A noiva sabe aonde ela está estabelecida. A mesma coisa é com a virgem louca e a virgem prudente. Ambas eram pessoas santificadas. Mas esta tinha azeite e esta outra não tinha. A única diferença entre elas. No parágrafo 72 dessa mensagem, William Branham disse: agora, uma virgem louca e uma virgem prudente com azeite em suas lâmpadas. Agora, de repente veio um clamor. Eis aí vem o esposo, vem o noivo, sair-lhe ao encontro. E elas se despertaram. Mas quando fizeram, estas podiam entrar, porque tinham azeite em suas lâmpadas. Esta era a diferença. A única diferença era o azeite. A única diferença é o selo do Espírito Santo em você. Esse é o que faz a diferença entre a igreja e a noiva. A igreja chega até Cades Barneia. A igreja não consegue fazer morrer a si mesma. Ela chegou, agora só tem o Jordão para atravessar, mas ela não consegue. Deus trabalha de uma forma, irmãos, ele vai mostrar para a igreja aonde ela está errando, mas ela não consegue. Ela não consegue se libertar do erro. Ela não consegue se libertar do problema. Ela começa a ver a vida das pessoas. William Branham, quando ele trouxe isso para nós, ele disse: eu sou o meu maior adversário. Lembra, eu comecei falando que a igreja ela não tem que ser apenas forte, ela tem que ser forte e resistente. Eu lembro quando eu vi um vídeo de um antigo lutador chamado Cassius Clay. Acho que os irmãos já devem ter ouvido falar, que era Muhammad Ali. Ele foi muito bem até ele encontrar um homem chamado George Foreman. Aí ele foi à lona. Um lutador chamado Mike Tyson, ele foi muito bem. Eu lembro, na época, eu ficava a noite inteira parado para ouvir uma luta de alguns segundos. Por que isso? Porque ele era um homem explosivo, era um homem forte. Mas quando ele encarou um lutador que tinha força, agilidade, tá entendendo? Resistente, ele não conseguiu vencer esse moço. Mordeu a orelha, arrancou pedaço, mas não conseguiu vencer esse moço. Porque esse moço, ele tinha força e resistência. Satanás, ele faz a mesma coisa com você. Se ele não conseguir vencer você, é porque você tem resistência. Porque ele não para. Ele vai chegar, ele vai levar um choque altíssimo, mas ele vai voltar. Mas a igreja, ela não é resistente, ela é forte. Qual que é a diferença entre a igreja e a noiva? A noiva não comete iniquidade. O que é iniquidade? É saber o que está fazendo e não faz. A igreja sabe, denominação não sabe. A igreja sabe do que ela precisa se libertar.
A igreja sabe. Deus mostra para você aonde você está errando, mas você é fraco. Jó estava na porta de Sodoma, olhando aquelas coisas lá, e sem força para sair da janela, sem força para caminhar. A realidade é: o eleito não se perde. Tenha isso em mente. Primeiro Deus traz a revelação ao homem. Depois da revelação, primeiro a deidade, a revelação, depois a doutrina. A doutrina nunca foi antes. Foi isso que aconteceu em Apocalipse. Estou encerrando, irmãos. Foi isso que aconteceu em Apocalipse. Antes que João pudesse fazer qualquer coisa, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, primeiro teve que ter a deidade, ele tinha que entender aquilo. Eu sou o alfa e o ômega. Depois que ele entendeu essas coisas, aí ele pode ser instruído. O que vês, escreve no livro. Agora ele já podia ver. Primeiro a revelação, agora ele já estava sendo instruído. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro. Não estava escrito por dentro e por fora. O livro estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora, João não podia ler o que estava ali. Mas, de repente, ele já estava lendo aquilo. Por que isso? Porque agora ele estava na mente de Deus. Agora ele estava do lado de dentro de um livro. E quando a revelação chega até você, quando você sabe o que é deidade, quando você está instruído na doutrina, quando você faz morrer a si mesmo, aí você está selado para o mundo. E agora você pode entender o que Deus tem para você. Agora você pode ser instruído pela palavra de Deus. Não é apenas eu pensava. A igreja não, a noiva não vive do eu acho. William Branham disse, ou ela tem o assídio do Senhor, ou ela para, ou ela fica quieta. Agora a igreja ela vai por livre e espontânea vontade, porque ela ouve formadores de opinião. Vocês vão ver que existem formadores de opinião em todas as igrejas, em todos os lugares. Mas só que existe um ser maior, que se aprendeu a se render nele. E esse é Deus mesmo. Jesus disse, o filho não pode fazer nada. Às vezes nós lemos algumas mensagens, e ouvindo o irmão Brano citando o nosso Senhor Jesus, onde ele falava assim, olha, o filho não pode fazer nada. Aí você se admira. Nossa, ele não podia fazer nada. Ele estava dizendo para você, você também não pode. Eu sou seu exemplo, eu não posso fazer por você, porque você também não pode. Seja como noivo. Nós somos chamados esse tempo para nos livrar de nós mesmos. Para nos livrar de nós mesmos. Amém, irmãos? Amém. Eu espero que essa pouca conversa que a gente teve aqui, esse pouca palestra, que pode ajudar os irmãos. Né? O irmão Jorge, ele me ligou, ele explicou o motivo, a correria que ele está tendo, né? Acho que algumas gravações aí. Aí ele comunicou com vocês, entrou em contato comigo. Eu espero que essas poucas palavras possam ajudá-los. Porque eu sou tão necessitado de Deus quanto você. Amém. Um raio, ele procura um lugar com menos energia para ele cair. É por isso que quando você faz o para-raio, você tem que aterrar aquilo ali. E a palavra de Deus, quando ela vem ao homem, tem que vir naquele homem com menos energia, com menos carrapicho no mundo. Ele tem que estar puro. A igreja tem que estar pura. Então, o irmão Jorge, ele tem feito um serviço muito bom. Muito bom. Todo serviço que ele faz, ele está me enviando, ele me envia. Então, isso é muito importante. Isso é, para mim, não é para nós. Benefício para nós. Amém, irmão? Amém. Deus abençoe os irmãos. Vou passar para quem que eu passo? Por um Vicente? Deus abençoe. Deus os guarde. Amém? A noiva e a igreja. Que a noiva tem, a igreja não tem. Eu vou cantar um hino aqui. Eu quero que os irmãos me ajudem no coro. Vê se você consegue pegar uma altura aí. O coro diz: se isto não for amor. Deixou o esplendor de tua glória, sabendo seu destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar
sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o amor, se não for, se eu perdi aqui, se isso não for amor, isto o céu não é real, e tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se no ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe no paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, e tudo perde o valor. Se isto não for amor. Amoroso Pai, sabemos o que o Senhor passou, Pai, por nós, pecadores, indignos, condenados ao inferno, como estava. Mas o Senhor deu, enviou algo, o teu filho, e sacrificou ele. O Senhor sacrificou com ele ali no Calvário, para nos resgatar da mão do inimigo, porque nós já éramos predestinados, filhos. Por isso ele veio para nos redimir, para nos resgatar. E por isso nós podemos cantar desta forma: se isto não for amor, o céu não é real, não há estrelas no céu e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, e tudo perde o valor. Se isto não for amor. Obrigado, Pai, por tudo isso. No nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos que acompanharam, né? Não foi enviada a saudação no começo, mas Deus os abençoe. Pastor Jorge acompanhou desde o começo, ali em Santiago, né? Os cânticos e a pregação. Os irmãos que acompanharam a distância, Chapecó, Natal, Rio de Janeiro, Cardoso Moreira, que é Rio de Janeiro também, mas interior, todas as partes, Jundiaí, né? São José dos Campos. Onde tem um eleito que acompanhou. Deus abençoe todos vocês. Tem todos uma ótima tarde. No nome de Jesus Cristo.
Sim.